Viva Alavanca, iniciando reunião de estudos online, hoje com a participação de Elias Teixeira. Nós do canal Alavanca Viva estamos dando sequência aos diálogos fortalecedores da autoconfiança mútua, com o tema sucessão, reconhecimento do legado no processo evolucionário vitalício. Com o nosso convidado hoje, Elias Teixeira, vamos dar a sequência de transmitir, de compartilhar as experiências vividas na Escola Musso, que, como alunos de professor Tomio Kikuchi e Dona Bernadette Kikuchi, estamos dando sequência aos estudos, ao aperfeiçoamento do autoconhecimento e desenvolvendo dentro da autoeducação vitalícia. Elias Teixeira é mineiro de Varginha, teve o aprendizado na Escola Musso, que vai contar para nós como aprendeu, como que praticou, como que está continuando o legado de professor Kikuchi e Dona Bernadette. Então, com vocês, conosco, Elias Teixeira. Vive, Elias. Olá, olá, boa tarde a todos. Grande prazer estar por aqui, revendo os amigos e poder compartilhar um pouco do nosso conhecimento. Então, como você já me apresentou, né? Eu tenho agora 67 anos, já tenho 40 anos que estou aí acompanhando o critério, né? Morei por 3 anos na escola diretamente e depois convivendo nos seminários, né? Que depois que eu fui embora da escola, eu fiquei 20 anos em Maceió, com um restaurante, mantendo lá esse próprio critério, né? Então, o aprendizado da escola foi um processo de autoconfirmação, né? De revisão, né? Do próprio critério e do próprio autocritério, né? De desenvolvimento, que realmente nós procuramos desenvolver, né? O entendimento que cada um nós temos, né? Pelas nossas próprias buscas, né? Porque isso de certa forma, é uma raridade, né? Tem diversos caminhos a seguir, né? Nós temos aí um vegetariano, vegano, né? Medicina Ayurveda, chinesa, tem uma variedade incrível de caminhos que podemos seguir, filosofia, né? E todas elas se culminam neste processo, né, de autoconhecimento, de autorrealização, buscando um critério de autoaperfeiçoamento e acompanhando o professor, que tem uma vasta experiência de vida, né? Então, isso foi muito enriquecedor para mim e acho que para todos que acompanharam e conviveram, né? O aprendizado de autoproteção, autorreconhecimento, né, a aplicação de técnicas, eh, não não desprezando, né, a nossa própria cultura, né, mesclando isso, né, o que nós temos com uma cultura milenar, né, esse conhecimento é ampliador, né, enriquecedor. Então eu realmente pude crescer bastante com isso, né, pude confirmar realmente o que eu buscava, né? O que eu estava buscando e continuo na mesma trajetória, né? Então, isso é bem... E agora, né? Mantendo aqui, continuando no restaurante aqui, buscando continuar esse próprio critério, né? Reconhecendo minhas precariedades, minhas dificuldades, porque homem tocar um restaurante, aprendendo esse critério que nós aprendemos e o homem tocar o critério, não é brincadeira, né? Porque a cabeça fica se mexendo, né? Querendo arranjar uma companheira,
né, para que ela dê continuidade, para que eu possa fazer o que tem que fazer, né, usar mais a palavra, desenvolver, e cuidando de uma cozinha não é mole, não. Então, não tem esse tempo todo disponível. Aí fica mais cansado, né, procurando, fica mais com mais dificuldade para desenvolver palavra, né? Não fica com tanto tempo, né? Mas é uma busca, né? Uma tentativa, né? Então, ganhar a vida, porque escolhi esse caminho, buscando ganhar a vida nesse critério. Existem outras formas, né, que poderia desenvolver, né? Montar um consultório e desenvolver orientação, desenvolver técnica de massagem, acupuntura ou moxa, né? Mas, por enquanto, ainda estou teimando aqui na cozinha, né? Então, mas é um caminho. Então, inicialmente, para falar isso, se vocês querendo perguntar alguma coisa, Eu abro a palavra para Luciano. Luciano, tem uma pergunta? Sim, tem uma interação aí com Elias e concordando com ele com relação à minha experiência, à minha vivência junto ao critério aí, que tem um bom tempo também, e eu também sinto a mesma dificuldade que ele, né? Tenho até o sentimento e a vontade de ampliar os meus conhecimentos, mas é limitado. Eu até pus aqui falta grupo, né, interação de grupo, que inicialmente a gente criou aquela ideia da comunidade na escola, em torno do professor, né? Então, e tinha a ideia inicial também de se criar células nas cidades, nos povoados, assim, para ampliar a atividade, o conhecimento e a cultura, né? Mas isso agora eu vejo cada vez mais limitado. Eu não sei se o Elias sabe, eu fiz um tour aí por todos os centros que nós temos disponíveis e fui na não sabia. Argentina, tive com a Valéria, tive no Rio, tive com a Edna, e desenvolvendo a atividade, né? Fui solidário para trabalhar como um estágio, ensinando e aprendendo. Foi uma interação solidária e aí o que eu sinto é a necessidade de ter mais gente. Por exemplo, eu moro numa cidade que tem 600 mil habitantes e dá para contar no dedo as pessoas que têm um verbo afiado, afinado e solidário para pelo menos dialogar em torno do critério. Não tem. Aqui tem o Pité, a Rogéria, eu e a Denise, o Agostinho e a Alice. É as pessoas que eu conheço que têm conhecimento do critério. Porque uma coisa é assim, você tem em mente o que é a macrobiótica, ter almoçado esporadicamente no Elias ou no Satori, foi lá uma vez, através de um conhecido. Outra coisa é você confirmar o efeito físico-químico do critério no seu sistema. É isso que nós aprendemos na escola e é isso que nós temos que divulgar. Então, Elisa, eu fico assim, se for para mim abrir um restaurante para abrir porta e fechar porta no final da tarde, a troco de dinheiro, não me interessa. Não é porque eu tenho uma fonte de ganho, não. Eu trabalhei 36 anos no serviço público concursado e me aposentei. Tudo bem, eu tenho uma renda. Mas se não tiver o cunho educativo, não vale de nada. É a questão aquele negócio da teoria e da prática. Não vale Exato. nada, não faz sentido, entendeu? Essa é a minha colocação para a gente começar a desenvolver e dialogar aí sobre o tema de hoje. Obrigado pela atenção. Muito bom, muito bom. É esse. Diego, tem uma pergunta para Elias. Deixa eu falar sobre o meu comentário. Sim, sim, o que disse o Luciano é exatamente isso. Falta o critério realmente da parte educativa. Eu mesmo aqui estou com dificuldade, porque encontrar as pessoas não estão interessadas realmente em chegar e se alimentar. Poucas são as pessoas que têm realmente o interesse de chegar e compartilhar.
né? Então, eu procuro estimular as pessoas. Eu procuro sempre estar orientando, as pessoas me perguntam, e eu busco sempre orientar e dizer o que que nós fazemos. Porque as pessoas acham que eu sou só um cozinheiro. Eu falei, não, eu não sou cozinheiro aqui, né? Isso aqui é uma parte de um critério mais amplo, né? Não é, é uma parte mais educativa. Isso aqui eu faço, desenvolvo esse trabalho aqui, né? Mas com o sentimento de buscar uma autoeducação. Primeiro para mim, e se eu faço para mim, eu posso fazer para você. Responder para você de uma forma mais efetiva, que possa te beneficiar, né? Te auxiliar de alguma forma. Geralmente eu tenho sempre dialogado e mostrado esse princípio às pessoas, né? Isso eu sempre fiz, desde que estava em Maceió, que tinha lá, estava casado e tinha esposa que acompanhava na cozinha, tudo, e eu ficava mais na frente. Então, sempre eu orientei as pessoas nesse sentido, né? Tinha lá um grande mural que eu fazia lá um enorme mural colocando informações, né? Sempre mostrando, né? Então, as pessoas sempre me questionaram. Tanto que até hoje, muita gente me manda mensagem e tal, e sentindo que não tem ninguém lá em Maceió que possa desenvolver esse trabalho, né? As pessoas sempre me perguntam, me procuram, né? Então, Então, o isso, nosso meeting tem 8 minutos, e Eu aí, só então, queria falar Diego uma e coisa. Valéria querem fazer Sim. colocação. Posso E falar? Ou é o Diego primeiro? fala, Valeria, eu falo logo. Ah, eu vou falar rápido. E eu só vou contar um pouquinho da minha experiência de começar um movimento com esse critério. Na época ainda nós chamávamos de macrobiótica. Teve um seminário em Porto Alegre em 1983 com o Walter, o Ricardo. Bom, teve um seminário, o Walter estava presente, acho que o Ricardo também. E a partir daí o Paulo, que tinha um espaço, ficou muito assim, gostou, falou: é isso que eu quero fazer. E ele já tinha ideia de fazer um restaurante macrobiótico. Vou usar essa palavra porque era a palavra da época, tá? E Porto Alegre tinha associação macrobiótica muito forte ainda. Foi uma associação das mais fortes, né? Editou muitos livros e tal. E servia uma comida grande, numa bandeja grande, uma comida bem diferente, não sei se como das outras macrobióticas, mas lá era uma comida, um prato enorme. E a gente começa, então, um restaurante com aquele pratinho de arroz, com 3 secundários no pratinho. E eu, uma cozinha muito precária, eu ia assim no seminário e voltava, ficava uma semana, e a gente fazia o quê? Reunião de estudo, toda sexta-feira. Ia um, ia dois, e o Paulo tinha uma palavra muito, vou usar assim, alavancadora. É um intelectual, ele tinha conhecimento, ele lia muito. Então, as reuniões foram crescendo, foram crescendo. Então, assim, o Gustavo, Marta, Júlio, olha, foi muitas pessoas que começaram lá, que depois foram até morar na escola. Jaqueline, Jairo, jogamos muitas pessoas, assim, atraímos muitas pessoas que foram morar lá e a gente também. E de repente a gente já estava, eu numa cozinha precária, servindo, a gente já estava servindo 30, 40 refeições. Tinha palavra, era mais importante, era mais assim eficaz que a minha própria comida. Sabe? Que era bem quando chegava o pessoal da escola, ficava todo o tempo me corrigindo, corrigindo, corrigindo. Então, assim, Lute, começa, sabe? Começa, ainda mais se tu não tem necessidade financeira, começa a atrair as pessoas, começa com a palavra. Você estuda, desenvolve, faz grupo de estudo e você vai começar a reunir outras pessoas. Acho que essa coisa de ficar esperando aqui por nós, que nós, cada um já está no seu canto, fazendo o seu trabalho, e não desista, te anima, sabe? Acho que as pessoas vão sentir atração, né? Não, já não começa dizendo que não vai dar certo, que tu vai fechar a porta. Era só isso, gente. Agradecida, viu? Graças. também. Ô, Edna, por favor. Diego, Edna, Isso. só oi. para responder. Ô, Valéria,
Eu agradeço aí o estímulo, acho que era o que estava faltando. O negócio é abrir a porta, é isso mesmo. Eu estou descendo aí o estímulo aí e vou partir. É isso aí, tá na hora. Tá E se não passando da quiser hora. também, se não quiser ficar com você fazendo o seu trabalho, também está ótimo. Ninguém tem obrigação de criar centro de estudo, né? Tá? Tá Sí, ok. es importante, de todas formas, ese reconocer el trabajo de profesor y de doña Bernadette, ¿no? Reconocer ese trabajo y la forma de reconocer y agradecer principalmente sería poder continuar haciendo o continuando el ejemplo de ellos, ¿no? Que gran parte de su vida fue focalizada en compartir, en compartillar ese conocimiento, en compartillar esas experiencias con más personas y invitar a más personas. Ese fue el ejemplo que nos dieron, que recibimos, y pienso que la forma de agradecer ese conocimiento que nos pasaron, que nos tivemos, es haciendo lo mismo, tratando de hacer lo mismo. Nunca somos iguales, ninguna persona es igual a otra, ninguna tiene la condición y la constitución de otra persona. El profesor Tomio Kikuchi fue una persona muy especial, igual doña Bernadette. Es difícil de alcanzar esa capacidad, ese nivel, ese desenvolvimiento que les libera por su vida misma, la guerra, su cultura, etcétera. Mas en la medida que nos podemos hacer con las condiciones que cada uno de nosotros tenemos que hacer. Por eso mismo estamos haciendo o constituimos o formamos este canal con varias personas que varios han estado más tiempo, otras han salido, más ese fue el foco, ¿no? Tratar de ver cómo continuamos a compartir esa experiencia con más personas y así mismo continuar desenvolviendo, porque en la medida en que si no hacemos ninguna reunión de estudio como esta o ningún encuentro, ninguna reunión de canal que hemos estado haciendo durante 2 años, seguramente que nuestra capacidad, nuestra condición había disminuido, ¿no? En la medida que uno se ejercita, se pone a prueba para hablar, para organizar, para discutir, pues ahí va desenvolviendo, ¿no? En esa medida aquí por ejemplo, pues nos tenemos el comedor ainda, el restaurante, y vienen personas para hacer estadías de cocina, que es importante. Algunas personas, a veces hay épocas que vienen más personas para orientación, o a veces menos, más también hacemos reuniones que a veces, por mi trabajo profesional también, que yo tengo ese problema de que ainda estoy trabajando, no estoy pensionado, nada, entonces tengo que trabajar más. Me gustaría mucho poder disponibilizar más tiempo para hacer más esta actividad educativa. Hacemos reuniones de estudio, a veces los sábados, después de almuerzo, y vienen personas, discutimos, hablamos, a veces por el chat que se tiene del grupo, por ejemplo, Elías también debería Luciano o Valeria también tratar de conformar un chat con las personas más vinculadas de la ciudad, del centro, del restaurante, para por ahí empezar a dialogar un poco y a estimular un diálogo mayor ya presencial un día a la semana, por ejemplo, un día cada 15 días, hablar, o poder estar sentado en la mesa con las personas que están comiendo para hablar, porque siempre hay muchas preguntas, ¿y esto por qué así? ¿Esto por qué así? ¿Esto para qué sirve? Siempre en la mesa del comedor, del restaurante, siempre hay diálogo, siempre, cualquier día hay diálogo, ¿no? Ahora, por ejemplo, estaba allí abajo